O papo agora é sobre o concurso público para a Câmara Municipal de Peruíbe, que causou já, né, doutor Mário? Já deu problema, a gente conseguiu tentar amenizar a situação de quem vai prestar o concurso, limitaram o que vai ser cobrado, é disso que a gente vai falar aqui hoje, Kristen. Você vai trazer, o doutor Mário é o super advogado de Peruíbe, advogado aqui do Namir Informação Verdade, está sempre presente nas pautas importantes, advogado técnico. Vai trazer dicas para você que vai prestar o concurso da Câmara e muitas vezes não sabe como nortear isso. O vento aqui tá forte, né, doutor? Tranquilo. Doutor, queria que você começasse dando uma introdução para o pessoal de casa, como entrar nessas questões jurídicas desse concurso público, hein? Vamos lá, a gente vai frisar aqui hoje, principalmente o concurso de agente legislativo. Por que o de agente legislativo? Que foi o que teve mais inscritos. Segundo a Câmara Municipal, tiveram 972 inscritos para o cargo de agente legislativo, sendo 3 vagas. E quais são as disciplinas que vão ser cobradas no concurso? 5 questões de matemática, 20 questões de português e 15 de legislação específica, que é o tema da nossa conversa aqui, Kristen. Quais são os pontos que vão ser cobrados? Constituição Federal, que deu aquele problema que a gente vai falar e graças a Deus foi corrigido. Constituição dos Estados, Lei Orgânica do Município, Lei Complementar 95, importantíssima, que fala sobre o trâmite legislativo, e Lei 175, Lei Complementar 175, que fala do regime jurídico dos servidores públicos municipais. Primeiro a gente vai falar de direito constitucional. No edital, primeiramente, eles tinham colocado uma forma vaga, apenas direito constitucional, o que dificultava todo o estudo do candidato. E a gente conversou lá na Câmara, fizemos um requerimento, vocês acompanharam pelo programa Na Mira, e eles reduziram os pontos que serão cobrados. Então, retificaram o edital e o que vai ser cobrado no concurso é artigo 29 ao artigo 75 da Constituição Federal. E o que fala esse artigo? Tem que ler a legislação, não tem outro jeito, a gente vai tentar passar de uma forma rápida uma linha geral sobre o que vai ser cobrado. O artigo 29 da Constituição trata da organização política administrativa do Poder Legislativo, tá? Primeiramente, antes de a gente entrar nos pontos específicos, a gente tem que explicar uma coisa. Muitas das pessoas que vão prestar esse concurso nunca tiveram nenhum contato com a legislação. Então, antes de tudo, a gente tem que explicar o seguinte: tripartição dos poderes. O que é a tripartição dos poderes? O poder ele é dividido em 3 âmbitos: poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. O que interessa pra gente? O que interessa pra gente é o poder legislativo. É isso que vai ser cobrado na prova, tá? Basicamente, poder legislativo no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Artigo 29, importantíssimo, vai tratar de forma geral toda a questão dos vereadores, quantos vereadores tem por cidade e que pode ser cobrado, quantos vereadores tem em Peruíbe, importantíssimo, tema de prova. Até dizer pro pessoal, né, doutor Mário, Peruíbe tem 15 vereadores. 15 vereadores. E por que isso? Pode ser questão de prova. Esse número é pautado pela Constituição de acordo com a quantidade de habitantes. Peruíbe tem entre 50 e 80 mil habitantes, então tem 15 cadeiras legislativas no Poder Legislativo Municipal. Outra questão importantíssima aqui, artigo 37 da Constituição Federal. Esse artigo é importantíssimo, Kristen. Vai falar do quê? Dos princípios da administração pública. E quais são esses princípios? Que muitas vezes o poder público não cumpre, não age em conformidade com a Constituição Federal. Primeiro deles, princípio da legalidade. O agente público ele só pode agir de acordo com a lei, só pode fazer o que a lei permite, certo? Diferente do cidadão. O cidadão, ele pode fazer qualquer coisa que a lei não proíbe. Eu posso andar sem camisa? Posso. O agente público pode trabalhar sem camisa? Não pode. Por quê? Porque a lei não permite. Então, isso tem que ser muito claro. Princípio da impessoalidade. O que é isso? Já aconteceu, inclusive, aqui no município. Princípio da impessoalidade. A administração pública ela é impessoal, tá? Por exemplo, um prédio público. O prédio público pode ter uma foto em todos os prédios públicos do prefeito municipal? Para assim vai descer? Não pode, ele é impessoal. Eu sou do partido X ou do partido Y. Eu posso pintar as escolas da cor do meu partido? Não posso. Por quê? Princípio da impessoalidade. Outra questão importantíssima, já foi objeto de prova,
princípio da publicidade. Os atos públicos, eles são públicos. Decorre também esse princípio do princípio da transparência. Tá? Tem que ser público, tem que ser qualquer ato, tem que ser publicado no Diário Oficial do município, no caso estadual no Diário Oficial do Estado e assim por diante. Quarto princípio, o princípio da eficiência. A administração pública ela tem que ser eficiente, ela tem que ser eficaz. Esse princípio não adianta somente ter médico no UPA, o médico tem que ser eficiente, tem que atender, tem que ter uma presteza, tem que ser rápido no atendimento. Tá na lei. Tá na lei. Princípio da administração pública, artigo 37 da Constituição Federal, possivelmente vai ser tema de prova. Continuando, lembrando que os artigos que serão cobrados será o artigo 29 até o artigo 75. Do artigo 44 ao 75 da Constituição Federal, ele vai continuar falando do Poder Legislativo e principalmente na fase federal. O que é a fase federal? Quem que é o Poder Legislativo no âmbito federal? Congresso Nacional. E como que é composto o Congresso Nacional? De uma situação bicameral, uma instituição bicameral. O que é isso, Cristian? Bicameral. Que cai uma questão dessa na prova, como é que você resolve? Isso. É muito simples, você vai por eliminação. Bicameral, de duas, cameral de câmara. Duas câmaras, duas casas. Ou seja, o Congresso Nacional ele é composto de Câmara dos Deputados e Senado Federal. Disso que é composto o Poder Legislativo no âmbito federal. Então, quando se fala de uma Câmara bicameral, é justamente isso. A união da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A gente vai falar do Poder Legislativo no âmbito estadual. A gente vai ver que tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal tem uma casa só de leis. Certo. Que no caso estadual é a Assembleia Legislativa e no caso municipal, Câmara dos Vereadores. Tá certo, doutor. Constituição dos Estados. Pessoal, o que vai cair na prova, o que vai ser cobrado do candidato? Artigo 9º ao artigo 31. Também vai falar do Poder Legislativo no âmbito estadual. Como é que faz, como é que elabora um plano, um projeto de lei, quem que vota, quem que não vota, qual que é o trâmite. Vai estar lá no artigo 9º ao artigo 31 da Constituição dos Estados. Tá? Importante, pode ser objeto de prova. Quem exerce o Poder Legislativo no âmbito estadual? Deputado estadual. Quantos deputados estaduais a gente tem? Em São Paulo, lembrando que a prova é para o estado de São Paulo, 94. O restante do artigo vai falar das prerrogativas dos deputados, vencimentos, perda do mandato, e é importante lembrar, isso também pode ser objeto de prova, que quando se diz de investidura é mandato e não mandado. Mandado é mandado judicial. O deputado, o vereador, ele exerce um mandato. Até pode parecer besteira a gente destacar isso, o doutor Mário está destacando, mas quando chega no momento de prova, você encontra muitas vezes pegadinha. Por exemplo, veja qual que é a alternativa correta. Uma está falando a mesma coisa que a outra, só que elas inverteram a palavra. Uma colocou mandato e outra mandado. Mandato é o que o político tem. Exatamente. O que o vereador tem. Então, gente, é mandato com T de tatu. Exatamente. Isso pode ser objeto de prova. Uma questão simples que você consegue sair na frente dos candidatos porque assistiu aqui a nossa conversa. Certo. Então, pessoal, recapitulando aqui, Constituição dos Estados, artigo 9º ao artigo 31, tá? Tem que ler a legislação, não tem como, tem que sentar e analisar a legislação. Legislação municipal, o que vai ser cobrado no concurso? Lei orgânica, o que é a lei orgânica? A lei orgânica é a lei máxima dentro do município, legislação municipal máxima. Nenhuma lei municipal, como foi o caso da verticalização, violava a lei orgânica. Pode? Não pode violar a lei orgânica. Regimento da Câmara Municipal. O regimento vai trazer as normas de administração da Câmara, horário de funcionamento e etc. Lei Complementar 95 vai tratar sobre a elaboração, redação e alteração da lei. Precisa ler a legislação para saber quem que começa, como que funcionam as comissões, e vai estar tudo disciplinado na Lei Complementar 95. Para finalizar, pessoal, Lei Complementar 175, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais. Vai falar sobre as prerrogativas, sobre as funções de cada cargo dentro da Câmara Municipal e, de certa forma, dentro do funcionalismo público municipal. Tá bom?
Então, a matéria que vai ser cobrada é essa. A dica principal que a gente dá é leia a legislação. É muito importante, né? Tem que ler a Constituição, tem que ler a Constituição dos Estados e as leis municipais. Doutor, se cai numa prova o seguinte, um assessor da Câmara dos Deputados pode usar o Facebook em horário de trabalho para qualquer outro motivo, arrumar briga, arrumar namorada, arrumar amante ou qualquer outra coisa. Pode? Não pode, porque ele tem um desvio da função pública. Ele está agindo, o serviço público é para ser usado em prol do serviço público, não é serviço privado. Ele não pode usar o Facebook para xingar ninguém, ele não pode usar o Facebook para arrumar namorada, ele pode no máximo usar o Facebook para atuar de forma pública e não de forma privada. Isso já fica também uma dica, já aconteceu isso aqui no município, vereador, assessor de vereador, usando o município em benefício próprio. Improbidade, não pode. Tá certo. Olha, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Mário Bernardes, o super advogado, que estará com a gente toda semana no Na Mira Informação Verdade. É ou não é, doutor? Se Deus quiser. Tirando suas dúvidas, preferencialmente às segundas-feiras. Então, por exemplo, você tem uma dúvida, o cara lá de casa, doutor Mário, tem uma dúvida. Ah, meu Deus, eu tenho uma dúvida trabalhista, eu trabalhei mais do que devia. Pode mandar a dúvida que você tira? Pode mandar que a gente responde. Você aí de casa quer saber, doutor Mário, a Constituição diz que eu tenho direito à saúde, mas a prefeitura não quer me dar €1. Pode procurar aqui? Pode mandar pra gente que a gente vai tentar responder e resolver se for o caso. Tá certo. Ó, mais uma vez o Na Mira Informação Verdade, levando informação, prestação de serviço pra você. Deixa eu tirar aqui a cadeira. Mais uma vez agradecendo o super advogado, doutor Mário, aqui presente no Na Mira. Até o próximo programa Na Mira Informação Verdade. Quero lembrar para quem vai prestar o concurso. Entre hoje e amanhã, você acessando www.programanamira.com.br, você vai encontrar um artigo escrito pelo nosso doutor Mário e o trecho deste programa, porque às vezes a pessoa não conseguiu anotar tudo, vai poder rever o trecho deste programa e um artigo do Dr. Mário com dicas para o concurso para a Câmara Municipal. Vai ter um concurso também para a Prefeitura de Peruíbe que nós vamos abordar também o tema, né, doutor? Vamos abordar sim. Tem muito trabalho pela frente? Tem muito trabalho e muita fiscalização do serviço público, que é o mais importante. É isso aí. Vamos embora. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer.